Olá, muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Há 11 anos o Congresso Nacional discutia a regulamentação da profissão de historiador. A matéria, depois de longo debate, foi aprovada nas duas casas, mas vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. E, recentemente, o Congresso Nacional, em sessão da Câmara e do Senado, derrubou esse veto por larga maioria. Portanto, a profissão de historiador volta a ser regulamentada, uma luta antiga, que é não só dos professores de história, que é talvez a forma da profissão que a gente mais conhece, mas de todos aqueles historiadores que trabalham na pesquisa, oferecendo consultoria, fazendo levantamentos para empresas, que também são atividades extremamente importantes dessa categoria. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, foi a relatora da matéria nessa fase final e conversa com a gente sobre a importância da regulamentação da profissão de historiador. Deputada, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente vive recentemente sempre uma tentativa de reescrever a história. A história não é uma ciência exata, há várias perspectivas, mas é uma ciência que precisa ser respeitada como tal. É verdade, Lincoln. Obrigada pelo convite para participar do Palavra Aberta. A história não é uma ciência exata, como muito bem fizesse essa observação, mas ela pressupõe um caráter científico na abordagem dos fatos históricos, do encadeamento, de relações de causa, efeito, de relações que não são lineares, mas que devem ser estudadas de acordo com princípios científicos também. As ciências sociais, as ciências humanas também são estabelecidas a partir de critérios científicos, possíveis de serem averiguados, portanto. E os historiadores fazem isto. Nos diferentes ramos do seu trabalho, eles realizam pesquisas e, com estas pesquisas de caráter científico, fazem com que a abordagem histórica possa nos levar, inclusive, a compreender melhor quem somos, como são as nossas sociedades e os desafios culturais, econômicos, sociais, políticos que nós vivemos. Instituições como a Câmara dos Deputados, por exemplo, são um local de extrema importância para os historiadores, não apenas pelo poder em si e pelo que exercita, mas pela capacidade de serem guardiãs, como a própria Câmara é, de um importante acervo histórico para o Brasil. Não é? Todo o legado, toda a organização da Câmara, desde a sua primeira sessão no Brasil, quando ela vem de Portugal para o Brasil, por exemplo, aqui realiza e depois se transforma com a independência na Câmara do Brasil, tudo isso é parte da história. Vocês imaginam, cada instituição carrega também a sua história, a sua memória, e a gente diz que história, memória, verdade caminham juntas, portanto. Por isso a importância desta profissão dos historiadores e historiadoras. Pois é, deputada, queria que a senhora falasse um pouco mais sobre os critérios, necessários. A gente sabe que esse projeto de lei foi de autoria de um senador que também já foi deputado do seu partido, do seu estado, Paulo Paim, muito focado nessa questão da proteção do trabalhador das mais diversas categorias. Acho que um dos primeiros pontos a ressaltar é que, a partir de agora, passa a ser necessária uma formação adequada. E eu faço uma ressalva importante, eu sublinho o adequada, que infelizmente a gente tem formações inadequadas, pseudocientíficas, em vários campos, não é diferente no campo da história. Ao longo dos últimos anos, nós temos tido ataques às profissões. A própria profissão de jornalista foi tão atacada e, no entanto, o pressuposto ético de uma formação para exercer-se o jornalismo é, inclusive, a responsabilidade ética do exercício do jornalismo, além do conhecimento de tudo que encadeia a atuação de um jornalista, de uma jornalista. Agora, vocês imaginam na história também. Justamente para que não tenhamos esses lampejos de revisão histórica pseudocientíficas, é que se busca que o profissional desta área tenha formação. Qual é a formação? Sem dúvida, são as universidades. As universidades têm a responsabilidade da formação desses profissionais para todas as áreas em que este saber instituído, organizado, científico é relevante. E, como disse antes, ele é relevante para a sociedade como um todo. O Brasil não tem, na sua tradição,
de uma tradição de reconhecer a importância da história. Primeiro que para o futuro, ou em qualquer perspectiva, a história não é determinista, né? Ela não está determinada, pré-determinada. Somos todas nós, sujeitos da história, e sujeitos na história, fazendo a sua transformação. Nós escrevemos a história, né? Agora, ao mesmo tempo, aquilo que é o passado, história não é só o passado, é o processo, mas aquilo que é o passado, aquilo que nós já vivenciamos, o Brasil é impressionante. Nós não, temos estudos profundos sobre o período da escravidão, mas a população não conhece devidamente o significado, talvez, daquele, apesar dos efeitos estarem aí, não conhece o que representa aquele período tão difícil da história do Brasil. Ditadura é a mesma coisa. Então, vem de tempos em tempos essa revisão. E é triste porque sem conseguirmos ler estas páginas históricas, como diz o magistrado Baltasar Garçom, sem ler uma página da história, como virar a página? Então, para que consigamos ler as páginas da história, temos que, enfim, conhecer. E aí está o trabalho dos historiadores na linha de... E essa foi mais uma votação do Congresso Nacional em que, apesar do governo ter construído já uma base relativamente sólida para as suas votações, o Congresso Nacional mostrou uma coesão, né, e derrubou o veto, chancelando, né, essa ideia de regulamentação da profissão de historiador, e a gente espera que venham outras regulamentações de profissão e, quem sabe, re-regulamentar a de jornalista, que foi tão desregulamentada nesse passado recente. Deputada Maria do Rosário, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Palavra Aberta. Só tenho um lembrete a fazer. Quem nos assiste pela TV Câmara, a TV Câmara vai mudar os canais durante esse fim de semana, dia 29 próximo, em várias cidades, para ficar mais perto, inclusive, ali do conjunto dos canais. E em Porto Alegre, de onde a senhora fala, o canal da TV Câmara passa a ser o 11.3, bem pertinho ali dos demais canais, facilitando assim a vida de quem gosta de acompanhar o trabalho dos parlamentares pela TV Câmara. Repito, canal 11.3 em Porto Alegre. Deputada, reitero o agradecimento. Uma excelente semana para a senhora. Obrigada a você e a todos os que acompanham pela TV Câmara. Então, é 11.3 aqui em Porto Alegre. Vamos acompanhar, pessoal. É cidadania. E se você quer saber mais sobre esse assunto, conversamos, ou qual vai ser o canal da TV Câmara no seu estado, câmara.leg.br, tem todas as informações lá. Até mais.